Juliana Rosa já está conosco para trazer os detalhes da economia. Antes, só para a gente não perder o costume, viu, Juliana? Eu não sei se você soube, está acompanhando nos stories de Eduardo Aineg, mas ele está ensaiando para os carnavais. Sim, Pros carnavais, claro. que não tem um É só. maratona pro Eneg. Ele vai desfilar 10 horas por dia de ensaio. em São Paulo e no Rio de Janeiro. E tá até assim, pegando uma praia, um bronze, pra fazer bonito, ficar com a marquinha da regata na avenida, viu, Ju? Não sei se você tá acompanhando. Boa tarde. Perguntando se é verdade que ele só volta em outubro. Então, aí depois ele vai ter que se recuperar. É o tempo de recuperação depois, entendeu? Brincadeira, né? Ju, falando sério agora, olha, eu nunca escutei tanto a palavra arcabouço como tenho ouvido nos últimos dias, viu? O famoso arcabouço fiscal, essa proposta que tá dando o que falar, e o ministro da Fazenda prometendo antecipar, inclusive, para o mês de março essa proposta, é isso? Tudo isso para poder mudar a meta de inflação, né? No fundo, a ideia é poder fazer o que o presidente Lula quer, que é baixar o juro rapidamente. Débora, boa tarde para você, para o Fábio e para o nosso Boa tarde. ouvinte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou agora há pouco, num evento de um banco do BTG, e estava todo mundo atento, porque ontem à noite o ministro da Fazenda disse que não ia amanhã ter essa mudança da meta de inflação, porque amanhã vai ter uma reunião do Conselho Monetário Nacional e poderia ter como pauta a mudança da meta de inflação. E o presidente Lula tem insistido muito para que haja a mudança da meta, e com isso o argumento é que a meta da inflação está muito baixa e por isso que o juro está num patamar alto demais, e que se a meta sair de 3% para 4%, o Banco Central poderia ter um juro mais baixo. E aí, muita gente no mercado financeiro, empresários também, você tem aí um debate que a meta até poderia mudar, mas a questão é que ainda tem uma insegurança do tal do arcabouço fiscal, né? Uma insegurança em relação às novas regras fiscais que não pode você ter uma mudança de meta antes de ter uma segurança de que o novo governo tem um compromisso com a responsabilidade das contas públicas, né? Então, foi importante hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se comprometer publicamente com a antecipação da apresentação desse arcabouço fiscal, que estava sendo prometido para abril, e ele falou que vai ser apresentado em março. Aí ele fez essa declaração falando assim, olha, nós vamos em março provavelmente anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. Então, resolvemos antecipá-la para abrir espaço para os debates. Então, é importante porque você tem aí pressão, claro, de todos os lados para poder ter uma queda de juros. Obviamente, os juros no Brasil estão num patamar muito elevado, as famílias estão muito endividadas, a inadimplência está subindo fortemente, mais forte do que o esperado. Foi, aliás, uma das perguntas que eu fiz ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na entrevista ao Roda Viva, no Roda Viva na segunda-feira. E o próprio presidente do Banco Central diz que está acompanhando isso de perto, que ninguém quer o juro alto, mas que precisa se criar condições para que o juro caia. E uma delas é se criar uma segurança de contas públicas. Então, o ministro da Fazenda hoje anunciou essa questão das regras fiscais. Essa questão da meta, também, agora há pouco, 3 grandes empresários do setor financeiro se colocaram a favor de mudar a meta. Então, o presidente Lula ganhando voz nessa discussão de mudar a meta, porque o presidente do Banco Central se colocou contra mudar a meta de inflação. Ele disse que mudar a meta de inflação não necessariamente vai fazer com que os juros no Brasil caiam, porque ele diz que, na prática, essa pressão política pode fazer com que as expectativas de inflação, porque para a formação de preços, esse debate é muito técnico, mas o que o presidente do Banco Central diz é que
a pressão política pode levar a uma piora de expectativas. Aí todo mundo começa a reajustar preço para cima. Então, na prática, o Banco Central teria que aumentar juro. Essa é a explicação aí do Banco Central. Agora, o que o pessoal agora do mercado financeiro está dizendo, e grandes nomes ali, de grandes fundos e tal, foi interessante até, a gente estava agora acompanhando grandes nomes, olha aqui, ó, do mercado financeiro, Débora, Fábio, é interessante até a gente ver essa posição de defesa da mudança de meta, olha, da SPX Capital, do Rogério Xavier, da JGP Capital, André Jacuski, Luiz Stuberger, do Fundo Verde, são fundos que administram dinheiro do mundo inteiro, viu? Bilhões e bilhões, aí, a gente nem sabe, não sabe nem contar, viu? É muito dinheiro. E eles estão dizendo que o Lula está certo, viu? Pode mexer, sim, na meta, que 3% é uma meta muito baixa para o Brasil, que talvez ajude, sim. Então, você viu, o Haddad agora antecipou a discussão do novo arcabouço fiscal, e aí talvez se acalmando, o pessoal confiando que o governo Lula vai ter responsabilidade com os gastos, aí talvez em junho possa ter espaço para aumentar ali um pouco a meta, e aí talvez tudo isso no lugar, com calma, né, com responsabilidade, sem essa quentura política, a gente possa caminhar para poder acelerar a queda de juros. Então você vê que talvez aí depois dessa briga toda, o debate aí possa caminhar para algo um pouco razoável e algo no meio do caminho que possa favorecer algo positivo aí para a sociedade. Vamos acompanhar. Muito bem, Ju, a gente volta a conversar amanhã aqui no Band News no meio do dia. Bom trabalho para você. Um beijo, até lá. Um beijo. Valeu, Ju.